Nós, agradecemos a Deus, então, estamos celebrando nossa primeira missa nessa nossa capela, que é o milagre de Deus, o milagre da providência e o testemunho das pessoas dessa palavra. A primeira leitura vai falar da sabedoria. A sabedoria é o dom do Espírito Santo mais alto que tem. Nos dons do Espírito Santo existe uma hierarquia, uma escadinha. O primeiro deles é o temor de Deus. É preciso ter temor de Deus para começar esse caminho de santidade. O temor de Deus é, sim, o respeito que a gente deve a Ele. Deus não é o cara, Deus não é o cara lá de cima, não é no truta, Deus é Deus. Saber quem Ele é, para você entender a misericórdia dEle. Se você colocar Ele como seu parceiro, vai parecer que Ele fez pouco por você. É preciso que você entenda o tamanho dEle, a grandeza que é Deus, para que você entenda o seu rebaixamento, a sua misericórdia, o interesse que Ele tem por nós, sendo Deus, se fazendo homem e vindo ao nosso encontro. Isso faz também com que o temor de Deus traga um segundo movimento, que é o medo de perdê-lo. Se eu reconheço a grandeza de Deus, o tanto que eu dependo de Deus, o tanto que Deus é grandioso, eu vou ter medo de perdê-lo. É como se fosse um rapaz lá que está namorando com uma moça que é muito mais bonita que ele. Por aí a gente vê ela. Os carinhas eram fracos de feição. Ela está lá com uma bonitona, né? Ele mesmo já pensa, se eu perder essa aí, já era. Todo mundo fala, olha, é muita areia para o seu caminhãozinho, né? E aí o que ele faz? Ele faz de tudo para agradá-la. Faz de tudo para não perdê-la, porque se perder, já foi. Deus é muito do nosso caminhãozinho. É muito. Mas Ele vem ao nosso encontro. Então eu tenho que ter esse santo temor de perdê-lo, de desagradá-lo. Esse é o primeiro passo do caminho de santidade. Mas lá em cima está o dom da sabedoria. A sabedoria, quem adquire a sabedoria, por consequência vai adquirir todos os outros dons do Espírito Santo. Existe um dom do Espírito Santo que é a inteligência. É diferente do dom da sabedoria. A inteligência Deus deu para todos. Para de falar que é burro, já é pecado. Eu sou burro, não sei fazer nada. Porque isso vai contra a bondade de Deus. Quando Deus fez o homem, Ele nos deu vontade, liberdade e inteligência a todos. Só que Ele distribui a inteligência de várias formas. Existe a inteligência para o estudo, existe a inteligência emocional para resolver conflito, existe a inteligência de fazer coisas, existe a inteligência esportiva, existe a inteligência para cuidar de casa. Deus te deu inteligência. A inteligência que Ele deu é para você operar aquilo que é necessário para a sua salvação, salvação de quem está perto de você. Essa inteligência, seja de estudo, esportiva, de mecânica, de fazer as coisas, de cuidar da casa, não é para a nossa soberba, é para a nossa salvação e salvação do outro. Então para de falar que é burro. Você tem um tipo de inteligência que o outro não tem. A sua inteligência é necessária para a salvação do seu vizinho. A inteligência, ela vai sendo aumentada na medida que a pessoa estuda ou adquire prática naquilo e se santifica. Conforme a pessoa vai se santificando,
simplificando, aquilo dá um pulo. A inteligência dá um pulo. Você pega, por exemplo, Santo Agostinho, Santo Tomás. Eles eram homens inteligentes para o estudo. Mas como eles eram santos, aí a coisa vai nas alturas. Essa inteligência que ele deu para você, ela é manifesta e ela opera 10 vezes mais na medida que você vai se santificando. Mas a inteligência ainda é diferente da sabedoria. A sabedoria é algo maior ainda. A sabedoria, vai dizer São Tomás de Aquino, presta atenção, a capacidade de enxergar tudo com os olhos de Deus. Quem que é sábio? Quem consegue enxergar todas as coisas com os olhos de Deus. Você escaneia a sua vida, escaneia situações, escaneia e consegue ver Deus ali. E consegue ver o que Deus está querendo. E consegue ver o propósito de Deus ali. Você não sabe. A sabedoria não depende de estudo. É por isso que muita gente aí, que é simples, que não tem estudo, é muito mais sábia do que muito teólogo. Porque a sabedoria depende da santidade de vida. O que às vezes um estudioso da Bíblia, da teologia, leva a vida para entender, um sábio entende, às vezes, aquilo que a gente chama de emoção, um relance de Deus. Deus dá um relance, a pessoa entende. Terça-feira nós vamos celebrar Santa Teresa de Ávila, e tinha muito disso. Dava uma moção nela e ela entendia ali o projeto de Deus. Se eu então começo, a carta de Santiago vai falar a pedir a sabedoria, Santiago fala que a gente deve pedir a sabedoria todos os dias da nossa vida. E enxergar em cada situação que Deus quer de mim. Isso aí já ia purificar tanta reclamação, tanta murmuração, tanto questionamento. Mas se eu escaneio as coisas com os olhos de Deus, eu consigo encontrar a verdade das coisas. Eu consigo encontrar o propósito de Deus, que Deus quer em cada coisa. Então eu encontro a verdade de Deus ali. De forma que, a partir da sabedoria, eu vou ter o bom uso das coisas. Eu vou saber usar das coisas com sabedoria. Eu vou saber usar de todas as coisas para a minha santificação, para que eu cada vez mais entre no mistério de Deus. No Evangelho aparece a figura desse jovem rico. E aqui, às vezes a gente, quando a gente olha para ele, a gente vê que ele não foi sábio, que ele não olhou a situação, as coisas com os olhos de Deus. Ele olhou como muita gente olha com os olhos do mundo. Ele olhou e pensou: largar tudo, deixar minha riqueza e ir para Deus. Ele pesou isso. Quando ele pesou isso, ele não pesou com os olhos de Deus. Então ele escolheu a riqueza. Repare que é um grande caminho, um grande ensinamento para nós, esse jovem. De novo, terça-feira de Santa Teresa. Santa Teresa escreve um livro que chama As Moradas, Castelo Interior e Moradas, ou Moradas. E lá ela fala que cada alma tem 7 estágios para chegar até Deus, para chegar a essa comunhão com Deus. E que nós temos que fazer esse caminho para chegar nessa comunhão com Deus. Que aquilo que faltar aqui, a gente tem que fazer o estágio da purga. Para chegar nessa sétima morada, que é o estado de matrimônio espiritual, de comunhão espiritual, de se fazer um com Deus. Você lembra semana passada, o Padre dizia
que, no fundo, o matrimônio ele foi feito como um instrumento para as pessoas chegarem à comunhão com Deus. O matrimônio é um instrumento para as pessoas chegarem à comunhão com Deus. De forma que nós, então, somos chamados a essa comunhão, a esse matrimônio espiritual com Deus. Só que para chegar lá, precisa de fato chegar num nível de santidade. E aí, então, há etapas, ela elenca de modo didático, etapas para o nosso caminho de santidade. De modo geral, nós aqui, a maior parte de nós aqui, que já viemos à missa, buscamos a Deus, que fazemos algo na igreja, de modo geral, nós estamos mais ou menos na terceira morada. Nossa, que bom, padre, mais ou menos. Porque primeiro, ainda falta 4. E segundo, a grande maioria das pessoas estaciona na terceira morada. A primeira morada é aquela pessoa assim que, sabe, vem na igreja naquele dia de batizado, ele sabe que é importante, ele sabe que tem que ir na igreja, mas é uma briga, aí quando ele vem ainda ele reza, ele faz a oração dele, não sei o que, mas de repente já subiu. A segunda morada é aquela pessoa que vem na igreja, mas ele aguenta as coisas. Ele não vê a hora de acabar. Nossa, vai falando mais hoje, nossa, mas tá calor, mas tem procissão hoje, mas ele aguenta a coisa, ele suporta, ele vai na marra. A terceira morada, a princípio, somos nós. A gente já sabe a importância, a gente tem gostinho, sabe que é bom, sabe quanto que Deus faz bom pra gente, mas tem uma nhaca aqui dentro que não quer sair dessa fase, não quer ter de fato disciplina de oração, não quer abrir mão dos seus modos, do seu jeito, do seu pecado. E aí vem uma grande tentação, e essa tentação que o jovem rico teve. Tá bom o que eu faço. Você olha para as pessoas que não vêm na igreja da sua família, as pessoas que criticam você, as pessoas que ficam falando mal de Deus por aí, em faculdade, na televisão, e aí você olha e fala assim, não, eu vou na missa, de vez em quando eu rezo um terço, de vez em quando, então, tá bom o que eu faço. Pensa só, essa comparação ela está errada. Porque ninguém se compara com ninguém faz menos. Você não deve se comparar com ninguém faz menos que você. Pensa assim, se você fosse estudar, sei lá, os maiores soldadores do mundo, da história, os maiores pedreiros da história, aí você vai estudar aqueles que faziam coisa errada, que levantavam a parede e caía a parede. Você vai estudar quem fazia direito, quem revolucionou, quem inventou uma coisa, quem isso aqui. Você aprende com eles. Você olha com quem sabe fazer. Então você, não adianta você pegar e ficar olhando para o seu parente e malemar foi o Senhor da cruz e achar que você está bom. Quem é que é a obra pronta? Quem está na sétima morada. Então você tem que olhar sua vida espiritual e se comparar com o Padre Pio, com João Paulo II, com Teresa d'Ávila, com Santa Rita. Aí você fala, ixi, padre, pois é, ixi mesmo, né? Porque daí você tem que estar longe. Aí você pensa assim, meu, quem sou eu na fila do pão? Então não está bom o que eu faço. Essa tentação, não está bom o que eu faço, faz com que a gente busque riquezas. E aqui não é só material, mas vai falar de material também. Essa etapa, para passar dessa etapa, o padre falou, a grande maioria para aqui e fala, tá bom o que eu faço. Por quê? Porque para pular para a quarta morada, e depois que pular para a quarta, daí vai rápido.
Para deixar essa terceira, precisa deixar aquilo que é a sua grande riqueza. E aí a gente reflete. E aí a gente volta atrás. Veja, esse cara, esse jovem rico, não é o Zé Mané. Compara ele com seus parentes. Bom, mestre, eu preciso. O que eu preciso fazer para ir correr? Olha, cumpra os mandamentos. Você já ouviu os mandamentos: não matará, não roubará, adorará o Senhor teu Deus, honrar pai e mãe, não pecar com a incapacidade. O que ele fala? Jesus, eu vejo, eu sigo isso desde a minha juventude. Fala para mim se você é capaz de responder assim para Jesus. Se você tem essa moral de falar assim: Senhor, desde a minha juventude eu não roubo, eu não falo mal das pessoas, eu não peco na castidade, eu não minto, eu não falto da missa, Você sabe que não é? Então, quando você compara com ele, você está vendo que você está menos do que ele. Esse cara era bom, gente. Esse cara não era o Zé Mané. Quando você olha para os seus parentes, então, ixi, Maria, velho. De modo que, quando foi proposto a proposta para ele dar o passo seguinte, quando Jesus viu que era sincero o que ele estava falando, ele não estava mentindo, ele cumpria esses mandamentos, mas que tinha algo que travava ele, Jesus falou assim: deixar isso aí. Aí não. Aí é ruim. Veja, a gente quer seguir Jesus com ressalvas. Ó Jesus, eu quero seguir o Senhor, mas o Senhor tem que me dar saúde, tem que dar dinheiro, tem que dar alguém na minha vida, tem que dar isso, tem que dar aquilo outro, mas não peça certas coisas para mim. Só que seguir o Evangelho de verdade vai fazer com que a gente comece a perder. Diferente do que a prosperidade, essa coisa de prosperidade, ficar pregando, que se você seguir a Deus, vai dar tudo certo na sua vida, sua família vai tudo se converter. É mentira isso aí. Isso não é o Evangelho do nosso Senhor. Se alguém quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. Aquele que quiser ganhar a sua vida, vai perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por causa de mim, vai ganhar. Quando você começa a seguir Jesus de verdade, você começa a perder. Vai perder a amizade. Não dá para você ter as mesmas amizades de antes. Não dá, porque a amizade puxa você para baixo. Puxa. A gente é bobinho, a gente é bem ovelhinha, a gente é facilmente influenciado. A gente começa a perder relacionamento, tem relacionamento que não dá mais. Um namoro, um noivado, cheio de pecado, uma situação em que está amaziado e uma pessoa não quer casar na igreja. Meu, dá linha na pipa. Uma situação de ganhar dinheiro de modo por baixo do pano, às vezes um serviço, você tem que dar um basta, você vai ter que perder, e por vezes vai perder até o emprego. Por ser honesto, você vai perder o emprego. A pessoa vai lá fazer uma entrevista de emprego, o patrão fala assim: olha, você pode ganhar 5 mil por mês, mas se você fizer um negocinho aqui, ó, dá para dobrar isso aí. Você pega e fala assim: não, eu não faço porque eu sou católico, sigo o Evangelho. Ele te contrata? Você perdeu por causa do Evangelho. Então você ganhou lá em cima. Você começa a perder. Você começa a perder porque você leva desaforo, você leva espetada, não responde com a mesma moeda.
O perdão, no fundo, é um tipo de perder. Pedir perdão ou não perdão é o fundo de você perder. Você perde. Amanhã de domingo estamos aqui na missa. Vai perder, mas é perder para ganhar. Só que tem algo aí, todos nós, e é por isso que a gente trava nessa morada. Tem algo aí que a gente não quer perder. E aí pode ser um cargo na igreja, pode ser um bom nome, um nome que a pessoa tem, às vezes pode ser o que ela faz na igreja. A gente é tão bobo, gente. E tem gente por aí que briga por causa de banco. Esse é meu banco. Assim, minha família que comprou esse banco. É o formato do cocô dela ali, né? Dá para ela sentar e encaixou, é meu banco. Se falar para ela, muda de banco, ela fica na igreja, porque ela não quer perder o banco, mesmo sonho. Né? Dá vontade de falar assim, olha, então leva o banco para casa, todo domingo você vem, volta com ele. É assim. Às vezes são pequenas coisas que travam a gente. Santa Teresa de novo. Ela fala assim para as irmãs, eu não entendo como é que vocês largam tudo, larga a família, larga os sonhos, larga aquele pequeno projeto de vida, vem aqui para o convento e ficam brigando por causa de uma agulha. Lá com os moradores de rua, lá na casa do padre tem os moradores de rua, eles dormem num papelão, gente, na rua. Aí vai lá na casa, eles brigam por causa de caneca, por causa de colher, por causa de banco, esse banco aqui, estou mais perto do ventilador, esse banco aqui, não pode sentar no banco do outro. Repara que qualquer coisinha se transforma na nossa riqueza. Quer ver uma outra grande riqueza que tem? Pessoas. A família é a coisa mais sagrada que tem na face da terra, depois da Eucaristia. Mas se tem um negócio que é capaz de travar a sua vida espiritual, também é a família. Entra na chantagem emocional, cai em conversa fiada de esposa, de marido, de filho, começa a se questionar, será que eu não estou rezando muito mesmo? Todo mundo fica falando que estou rezando muito. De novo, gente, se você ficar olhando para eles, vai parecer que você está rezando muito. Mas olha para o Santo Antônio, olha para o São Francisco. Não é? Não está, você não está fazendo bastante. Não está. Se eles não estão aqui na igreja, você não está fazendo bastante. Então repara aqui, relacionamento. A pessoa vem aqui e faz novena, está tudo acontecendo, né? Santo Antônio, São Francisco, para São Drogo, velho? São Drogo é o padroeiro dos feios. Lá na casa paroquial tem um quadro desse tamanho esse ano, São Drogo. O padre de santo é o grande devoto de São Drogo. Faz novena para todo mundo para arrumar uma namorada. Aí Deus manda a namorada. Passou 15 dias, sumiu. Cadê o acólito? Cadê o cantor? Ah, está namorando agora. Né? Repara o quanto que é mais fácil uma pessoa que está fora da igreja puxar quem está dentro do que o inverso. Porque é um ídolo, é uma riqueza. Se o relacionamento está levando você para Deus, virou um ídolo. E aí vem para outra coisa, que daí é a questão da riqueza. Aí trava muito. Porque a riqueza, de alguma forma, o demônio coloca na nossa cabeça que é um meio da gente ter estabilidade, para a gente não sofrer. Então a gente quer guardar, primeira coisa, o acúmulo desnecessário. A gente acha que segurança é
guardar. A segurança é confiar em Deus. Você deve procurar guardar. Não é que tem que viver vida louca, mas você não pode colocar confiança nisso. Porque mais dia, menos dia, Deus vai pedir. Pode pedir para uma cirurgia de um irmão, pode pedir para ajudar uma pessoa, pode pedir para você mesmo, para você investir em você mesmo. Não, esse dinheiro não pode, esse dinheiro é o meu futuro, esse dinheiro isso aqui, isso aqui. E aí vão acumulando, e não olha a necessidade de quem está em volta. O catecismo da igreja vai dizer que todo tipo de riqueza tem que produzir vida. Olha esse negócio de banco, agiota, ações, olha isso aí no dia do juízo, a batata vai assar. Porque não produz vida, o que está produzindo é morte. Se você quer saber, você já trabalha no banco. Você já é aquele ratinho lá, todos nós. Esse ratinho que fica, sabe, correndo no círculo lá. Paga o carro, tem que pagar a casa. Paga a casa, tem que trocar de carro. Paga o dinheiro, você sai de uma entre outra. Você falou, a vida é pagar boleto. O banco só vai, não é? Está produzindo vida? Não produz. Todo tipo de riqueza que você adquire tem que produzir vida. Investindo na sua família, investindo em obra de caridade, investindo em pessoas, senão vira acúmulo, e acúmulo é coisa de banco. Desperdício é outra coisa. Desperdício é não ter um espírito de pobreza. E a gente precisa se policiar muito sobre isso. A gente precisa cuidar das coisas como se elas fossem nossas. As coisas da igreja. Porque é da igreja, então, né? Porque é da igreja eu não vou molhar a flor. Daí semana que vem tem que comprar de novo. E o 2, 3 dias tem que comprar de novo. Tem que comprar de novo. Não é mesmo? Mas no meu bolso. Mas o desperdício por muitas vezes, até mesmo nas paróquias, a diocese tem que colocar um código de ética para os padres por causa, às vezes, de desperdício. Senão, o padre também vai pensar assim, não é mesmo, né? Estou pagando, o povo está pagando. Então, sabe, vai desperdiçando coisa, desperdiçando material litúrgico, carro. Isso acontece também na sua casa, você começa desperdiçando. Esse desperdício é não se importar com a providência daquilo que Deus manda para você naquele dia. É ser fiel daquilo que Deus manda, não desperdiçar aquele dia. Não tem que criar neurose, porque daí vai dar um outro erro que é o acúmulo. E a gente vê que isso vai virando tanta neurose que tem gente que fica acumulando lixo dentro de casa. Também é falta de confiança em Deus. Outra forma que a riqueza manifesta no nosso coração é a ganância. E a ganância, gente, você pode pensar assim, mas eu sou pobre, eu sou rico. A ganância, entendeu? O padre falou, ele pode estar no coração de pobre e rico. A gente está com uma dificuldade, as casas dos moradores de rua, o padre ele é responsável pelas casas da diocese. Se você for, por exemplo, à noite, lá na avenida, na Marginal, você vai ver um monte de morador de rua lá. Aqui em tudo tem 3 casas, tem a minha e tem mais 2. Pergunta se eles querem ir para as casas. Não querem, por quê? Porque estão ganhando bolsa nóia, né? Todo mês vão lá, recebem uma quantidade de dinheiro, e aí para que eu vou entrar na casa, passar lá por uma recuperação, se eu posso estar na rua com dinheiro e com vício. Essas bolsas têm mantido o vício das pessoas. O pai falava ontem na Cidade Aparecida,
Existe uma indústria da pobreza no nosso país. Para muita gente, não é lucro acabar com a pobreza. Não é lucro financeiro, não é lucro ideológico partidário. E aí vive de dar esmola para o povo, de deixar o povo nessa alienação de que está ganhando lá a bolsa, não sei o quê, não sai daquele estado. De alguma forma, há aí também um desperdício de dons. Quantos desses irmãos podiam estar trabalhando e produzindo e sendo útil? A gente que é homem, isso não é a gente que é homem. Está no nosso coração, Deus deixou no nosso coração o desejo de realizar coisas, de fazer coisas. A gente tem que policiar, porque senão a preguiça toma conta e daí já era. Então, por muitas vezes, você que é homem, você que é pai de família, você sabe. E tem vezes que você não tem dinheiro, mas se você está trabalhando, mesmo que você, sabe, trabalhe para pagar as contas e ter apertado, você se sente honrado. Agora, quando você não está trabalhando, daí dá uma nhaca, você está assim uma tristeza, não sei porque você foi feito para isso. Mesmo que você ganhe pouco, mesmo que você foi feito para isso, e aquilo realiza o seu coração. Mas se você bobear, vai tomando conta um tipo de desânimo, está bom assim, e aí eu começo a não produzir. Quanto desperdício de dons, não só o pessoal de rua, mas também cada um de nós acaba fazendo. Por preguiça, não é comigo, deixa que o outro faça. É riqueza. Eu não quero sair da minha zona de conforto. A ganância que movimenta esse mundo se torna. A ganância que faz com que pessoas morram. Salário ruim, situações ruins, exploração, escravo, trabalho escravo, trabalho infantil, muita coisa que é movida pela ganância. Quando a gente olha tudo isso, a gente fala, eu não sei onde que vem isso, eu não sou mega capitalista, não é? Mas dá uma olhada na sua vida e vê se também não é a riqueza que trava você na vida espiritual. Não dá para mim ir na missa hoje, tem que fazer hora extra. Não dá para ir na missa hoje, eu tenho que rebocar uma parede lá em casa. Não dá para me doar para alguém, não dá para eu ajudar na construção da comunidade, não dá para me ajudar no carnezinho, não dá. Voltando já menino. Para a gente mudar de etapa, é preciso que você deixe a sua grande riqueza. Aí você tem que perguntar para Deus mostrar, falar para Deus mostrar qual é a grande riqueza que está travando você em passar de fase. É a preguiça? Tá bom o que eu faço? É a busca de dinheiro? É a busca do prazer por adultério, pornografia? É a manha com Deus, sabe? Fazer manha com Deus. Eu estou esperando que Deus seja meu agente da lâmpada. O que é que está travando isso? Para terminar, no final do Evangelho, Jesus fala assim que é mais fácil passar um camelo do buraco da agulha do que um rico entrar no céu. Presta atenção, que aqui não é a agulha de linha. No tempo de Jesus, as cidades elas eram muradas para não ter invasão. Toda noite, quando chegavam às 6 da tarde, 6:30, eles fechavam esses portões. E aí só ficava uma fresta. Eles deixavam uma frestinha do muro, tinha uma frestinha no muro, que era para quem morasse ali, entrasse de noite. O cara foi para o campo, de repente ele está voltando para a cidade dele, e aí está fechado toda a cidade, e aí tem uma fresta, que a pessoa passava por ali.
Essa fresta era uma frestica de nada. Por quê? Porque daí não dava para passar um exército. Como é que vai passar um exército que ele invadir? Não dá. Está fechadas as portas e só tem essa fresta. Essa fresta você tem que passar de lado. De frente você não passa, para de neve e pôr a barriga lá. Por uma cinta assim para passar. Sair com a barriga tudo ralado. Não dá para passar camelo. Só tem que passar você. A fresta tem a sua medida. Sabe aqueles caras que você vê na rua, vendendo aquele monte de badulac, que tem esse carrinho, e aí eles vendem bacia, não dá para entrar. Se você quiser andar no reino com um monte de bacia, de badulac, não vai entrar. A fresta cabe só você. Para isso você tem que se despir de todas as suas riquezas. Falta ainda uma coisa: queima a sua riqueza. Às vezes uma vocação. Deus está chamando um jovem para ser padre e ele está preso aos seus sonhos de ser lá engenheiro, de casar, não sei o quê. Tem que passar só você. Aí a gente não quer se despir. Aí a gente não quer se forjar. Aí o demônio vem e fala assim: tá bom o que você faz, você não mata, você não rouba, tá bom. Não tá bom. Sua família está aqui? Está todo mundo da sua família aqui? Então não tá bom. Não é? Enquanto todo mundo estiver no céu, enquanto todo mundo passar pela festa, não tá bom o que a gente faz. Creio, meus pais,